presídio da Ilha Grande, no estado do Rio, foi cenário de uma carnificina nas primeiras horas do dia 17 de setembro de 1979. Naquela segunda-feira, um grupo de detentos armados com pedaços de madeira cheios de pregos e colheres raspadas transformadas em facas encurralou um bando rival dentro da penitenciária e assassinou 6 presos adversários. A imprensa da época não deu muito destaque para essa chacina, mas o episódio pode ser considerado o ato de violência inaugural da Falange Vermelha, que depois mudou seu nome para Comando Vermelho. 45 anos mais tarde, o Comando Vermelho é uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo mostra que, hoje, a facção está em franca expansão, tomando até mesmo territórios controlados pela milícia. A trajetória do grupo tem origem no auge da ditadura, quando o regime militar misturou presos políticos do período com bandidos comuns. Vamos resgatar essa história. O Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, foi criado em 1963, no complexo onde já existia desde o início do século XX a Colônia Penal de Dois Rios. Na ditadura, o governo militar começou a mandar para lá presos políticos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que previa punição rigorosa para inimigos da ordem pública. Era a época da luta armada contra a ditadura, quando guerrilheiros realizavam assaltos a banco para financiar suas organizações e sequestros para exigir a libertação de opositores capturados pelo regime. As condições no presídio eram degradantes. Os detentos comiam mal e não tinham acesso a itens básicos de higiene. Os presos políticos, que na maioria eram jovens escolarizados e moradores de centros urbanos, começaram a se organizar ali dentro. Eles criaram uma despensa coletiva para reunir a comida levada pelas visitas e depois distribuir os alimentos igualmente entre todos. Organizaram também uma biblioteca, uma farmácia comunitária e elegeram um colegiado de presos para representar o grupo na hora de discutir qualquer assunto com a diretoria da cadeia. Quando queriam protestar contra alguma arbitrariedade, por exemplo, eles realizavam greves de fome que com frequência surtiam efeito. Só que aí, em 1969, o regime militar editou um decreto-lei para punir, também nos termos da Lei de Segurança Nacional, qualquer pessoa que cometesse crimes como assalto, sequestro ou roubo, independentemente da motivação política. Com isso, a ditadura queria mostrar que não existiam perseguidos políticos no Brasil, mas apenas criminosos comuns. Depois desse decreto-lei, a penitenciária na Ilha Grande começou a receber muitos assassinos e assaltantes que não tinham envolvimento com a luta armada. E todos os presos enquadrados na Lei de Segurança Nacional eram colocados na Galeria B do Instituto Cândido Mendes, que também era chamada de Galeria do Fundão. Como os presos políticos ainda eram maioria, eles conseguiram impor as suas regras. Por exemplo, roubos e estupros eram proibidos na Galeria B. A convivência entre os presos políticos e os presos comuns tinham suas dificuldades, mas era relativamente pacífica. No início da década de 70, os presos políticos começaram a deixar a Ilha Grande, até que em 1975 não havia mais nenhum deles lá. Só que ficou o legado. Os outros detentos aprenderam a se organizar para reivindicar seus direitos dentro da penitenciária. Por outro lado, também entenderam que essa união ajudaria o grupo da Galeria B a se impor sobre os outros presos. O primeiro nome do Comando Vermelho foi, na verdade, Falange LSN, que é a sigla para Lei de Segurança Nacional. Depois, eles trocaram para Falange Vermelha. Em 1979, a Falange Vermelha disputava o poder do Instituto Penal Cândido Mendes com a Falange Jacaré. No dia 17 de setembro daquele ano, a facção realizou o golpe que matou os principais líderes rivais. Desse dia em diante, o Estado perdeu em grande parte o seu controle sobre os detentos na Ilha Grande. Todos os criminosos enviados para lá tinham que entrar para a Falange Vermelha, ou então acabariam mortos. Assim, o Instituto Penal Cândido Mendes serviu não só de berço, mas também de centro de recrutamento da facção criminosa. A penitenciária foi desativada em 1994, mas o Comando Vermelho hoje domina mais da metade de todas as áreas controladas por bandidos no Grande Rio e tem ramificações em mais de 20 estados brasileiros.